Fala comigo, torcedor! Tá começando para você mais um episódio do podcast do Esporte Kairos News, aqui na Rede Kairos, a sua rede do YouTube, a rede do povão de Deus. E deixa eu logo começar logo essa treta aqui logo, que hoje tem muita resenha pra gente estar conversando aí do mundo da bola, apesar de data FIFA, mas tivemos agora há pouco aí a última rodada do Campeonato Brasileiro e teve muita novidade, teve muita coisa, teve uns tropeços aí que aconteceram, teve muita coisa boa, mas também tem o mundo da bola lá fora também, o europeu também, tem também seleção brasileira. Nós vamos falar um pouco aqui de seleção brasileira que já se apresentou e vai ter os últimos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo sem o Neymar, que tem polêmica aí. Mas antes de tudo, deixa eu apresentar o meu querido amigo Jefferson Bahia, que vai estar comigo resenhando aqui, destrinchando todo mundo da bola pra você. Mano, Jefinho? Fala, Cleitinho, meu amigo. Grande abraço pra você, grande abraço pro pessoal que tá em casa. Grande abraço ao nosso diretor Guga Viana, mais uma vez aqui com a gente nos bastidores. Quero agradecer a presença de vocês. O programa a gente vai soltar aos poucos, né, Cleiton? Hoje a gente não tá conseguindo fazer o programa ao vivo, mas ainda assim a gente sabe que vocês estão nos nossos corações, assim como nós estamos no de vocês também, né? É isso mesmo. E lembrando também que a gente não tá ao vivo hoje, mas também a gente tá ao vivo aqui no TikTok, que o pessoal pode continuar, Jefinho. Isso aí, um abraço pro pessoal do TikTok que tá aí acompanhando o Cleitinho, ó. Fica com a gente aí, manda pergunta que a gente vai responder. A gente tá também aqui no Instagram, tá online aqui, o pessoal tá mandando mensagens, tá querendo saber o que a gente vai falar hoje. Tem novidade, mundo da bola, mercado internacional, a parada para data FIFA, né? Quero mandar um abraço também pro pessoal que tá em casa lá, que devia estar aqui na bancada, né, Cleiton? É isso aí. Os nossos queridos amigos aí, o Mano Rodrigo, né, que infelizmente hoje não pôde vir, né, por um problema de saúde, e também o meu amigo Eduardo Júnior e o Marcinho Nogueira, todos que fazem parte aqui da nossa bancada. Quero agradecer também ao meu amigo Samuel Silva, o pastor Samuel Silva, que esteve aqui também com a gente na terça-feira passada, ele que é vascaíno, mas esteve aqui falando do mundo da bola, que ele que é entendedor demais, ele cumpriu a sua tarefa aqui com a gente, né? E agradecer, mandar um grande abraço para o meu amigo Samuel Silva. Valeu, esperamos você aqui mais vezes para a gente estar discutindo, quem sabe alguma vez aí com o Vasco campeão de alguma coisa, para você ficar mais feliz ainda. Eu esqueci também que tem o Barcelona, que ele é o vascaíno mais barcelônico que eu conheço. Mas tem mais alguém para você mandar alô? Eu só espero que ele não seja campeão, o Vasco não seja campeão próximo com a Copa do Brasil, né? Porque o Botafogo tem que levar essa copinha aí, né? Isso aí, verdade seja dita. E ele falou que era 60-40 pro Botafogo. Ele sendo vascaíno, ele deu 60-40 pro Botafogo passar na Copa do Brasil. Aqui, para quem não viu aí, só você ir lá no episódio anterior a esse, você vai ver meu amigo Samuel Silva conversando, destrinchando aqui com a gente. Mas vamos começar de bate-papo, que é o que a gente gosta mais de fazer aqui no nosso programa, né? Primeiro, tem mais uma coisa também. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, né, que pode ser crente ou não, cristão ou não, mas eu quero convidar você, meu amigo, para participar de um projeto chamado Resgate Radical. Esse projeto é um projeto que remete as pessoas à igreja proibida, né? E você... Bem, demais eu não posso estar contando, mas é um projeto que abençoa muitas vidas, inclusive abençoa a minha vida também. E eu fiz um propósito com o Senhor de estar aqui representando essa turma, porque eu quero aquilo que Deus fez para minha vida, eu também quero para a vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Então, Resgate Radical, né? No próximo dia 13, 14 e 15 de setembro, as vagas estão abertas. Se você quiser, você pode me chamar aí no direct, ou então aí nos comentários, que eu posso estar conversando com você. Tem vaga ainda, Guga, tem vaga ainda, mas são limitadas, são poucas, tá? Caso você queira participar, só me chamar em algum lugar das minhas redes sociais que eu vou estar para te atender aí, tá beleza? Agora sim, vamos começar a nossa resenha, o nosso bate-bola do nosso Esporte Kairos News, e eu começo falando do Fluminense. O Fluminense que finalmente pôde descansar
né? Que o Renato Gaúcho, depois de reclamar tanto desde o Mundial de Clubes que o Fluminense chegou na semifinal, o Renato vem reclamando sempre que acontece um tropeço do Fluminense, algo de errado com o Fluminense, o Renato Gaúcho vai e reclama, ó, nós não descansamos. Agora chegou a data FIFA e eles vão descansar. Só basta saber se eles vão conseguir jogar direito quando retornar, porque logo que voltar já é a Copa do Brasil. Não é isso, Jefinho? É isso aí. E vai ter um jogo difícil, né? O Bahia e o Fluminense jogaram esses dias aí pelo Brasileiro e foi aquela confusão, foi acho que, se eu não me engano, 3-3, né? Exatamente, acho que foi 3-3, sim. Eu só marquei 1-0 da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil também foi... Eu achei que o Fluminense jogou até melhor. O Fluminense teve mais oportunidade, teve mais bola. Só que, infelizmente, ali no final, acho que no minuto 85, acabou tomando gol. Então, assim, o Fluminense, ele, aqui no Maracanã, ele vai ter oportunidade de reverter essa situação. O Fluminense que tem um bom time. E como você falou, vai ter tempo para descansar, né? Que o Fluminense já não vem descansando desde o começo do ano, jogando Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Acabaram-se as desculpas do Renato, né? Até porque quando o Fluminense foi... Até agora, no momento, ele é o terceiro melhor do mundo até a próxima Copa do Mundo de Clube, né? São 4 anos, ele vai ser o terceiro melhor do mundo. Vai ser o terceiro melhor do mundo, hein? Só que, infelizmente, ali o Bittencourt falou, a gente agora, daquela mesma frase que o Renato usou em 2008, agora a gente vai deitar no Brasileiro. Ele falou a mesma coisa, a gente vai deitar no Brasileiro. O Walter falou isso, deitar e rolar, o Walter. Infelizmente, saiu tomando uma sapoda, acho que 5 jogos seguidos, perdendo, né? 5 jogos. Exatamente. Um deles eu acho que foi até pro Botafogo mesmo, que é até bom, né? Importante lembrar aí. O Fluminense não ganha, a gente já tem uns 9 jogos. Mas o Fluminense vem jogando bem. O Fluminense tem um time bom, um time de qualidade. O Fluminense até que agora tá até fazendo contratações até pra base, né? Fez algumas contratações do Fluminense que sempre teve uma base boa de alavancar alguns jogadores. Então tá investindo muito na base. Vai ter um tempo agora para descansar. Como agora a janela já fechou, não vai ter contratações de fora, o Fluminense pode até usar alguma garotada ali da base. O Fluminense que vem com um time forte, tá jogando bem. Parece que trouxe um novo Arias, né, Cleiton? É isso aí, eu marquei ele aqui. É o Santi Moreno, né? Ele é colombiano também. Só que o Fluminense pode estar querendo que ele seja um novo Arias, né? Jogando na sorte, né? Não só na sorte, porque ele é até bom jogador. Ele entrou bem como titular nessa partida contra o Santos, sendo que não saiu do 0-0, mas ele jogou bem, ele deu mais salseirada ali, só que aí tem um problema, ele não é igual o Arias porque ele já veio por 4 milhões de dólares, e o Arias não veio por esse valor, veio por muito menos e saiu por muito mais. Mas é isso que eu ia perguntar pra você, se o Santi Moreno tem esse futuro brilhante conforme o Arias teve no Fluminense, ou ainda tá cedo pra isso? Então, assim, a gente não pode falar muito que ele é parecido com o Arias, porque quando o Arias chegou no Fluminense, ele também não foi visto com bons olhos, né? Exato, ele teve aquele problema com a família e não estava se sentindo legal, então o diretor de futebol falou, não, vai para casa, resolve os teus problemas, resolve a tua situação, depois tu volta. Acabou que isso deu certo, por isso até ele falou que talvez ele não sairia do Fluminense, a não ser que fosse uma proposta muito boa da Europa, porque ele gostou do Fluminense, gostou do carinho que a torcida deu para ele, o carinho que o time deu para ele também, que abraçou ele nessa situação. Então, assim, ele vai ter um tempo para se adaptar, né? Ele veio pro Brasil, veio pro Fluminense, vai ter um tempo para se adaptar, vai tentar fazer um entrosamento, o Renato vai tentar fazer um entrosamento melhor com ele, com o clube, vai ter esse tempo para descansar, né, da data FIFA, fazer os treinamentos. O Renato, que é muito bom com esse negócio de treinamento de bola e tal, ele é mais aquele negócio, aquele paizão, né, que a gente fala que sente falta disso no Vasco, né? Que a gente ele é meio que um treinamento no oba-oba, né? Mas dá certo. Mas dá certo, acaba que dá certo. Então, assim, eu acho que ele tem qualidade, tem futuro, vai se encaixar muito bem ali pro esquema de jogo que o Fluminense está precisando de um jogador assim, um clássico 10, né? Até porque o Ganso não vem jogando e o Ganso não vai conseguir fazer as mesmas coisas que o Arias fazia, até mesmo pela idade, pelo aspecto físico, força física e vigor que o Arias tinha, que o Ganso não tem. Então, eu acho que ele vai conseguir render bastante no Fluminense ali. E esse jogo do Fluminense contra o Santos foi basicamente a gota d'água, porque além de ser 0-0 pro Fluminense, no caso, além de ser 0-0, o Fluminense não conseguiu dar um chute ao gol no segundo tempo. Assim, pra mim, sinceramente, foi um jogo chato. Bom, um jogo sem chute no gol... Futebol 0-0 já é chato. Mas se for um 0-0 ainda com várias defesas do goleiro, bola na trave, o jogo fica legal. Agora, o 0-0 sem chute no gol...
pô, parece que nem teve jogo, né? A impressão é essa. Mas aí o Fluminense agora vai descansar e na volta, né, pega o Bahia, que perdeu de 1-0 lá na Fonte Nova, e pega o Bahia no Maracanã pela Copa do Brasil. O Fluminense também vai ter Sul-Americana. Aí depois vem a sequência direto, né? Depois vem Sul-Americana também, o Lanús também, né? O Fluminense vai pegar o Lanús nas quartas de final da Sul-Americana, né? E ele que tá nessas duas bases aí, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. No Brasileiro é aquele negócio de meio tabela mesmo, mas na Sul-Americana e na Copa do Brasil dá pra dar uma... Ainda mais que saíram Palmeiras e Flamengo, que eram os dois favoritos né, ditos favoritos de qualquer campeonato que jogue no Brasil, né? Com certeza. O Fluminense, que ele tá em nono colocado no Campeonato Brasileiro, assim, ele tá meio que no meio de tabela, ele pode ter uma oportunidade de disputar a Libertadores ano que vem, se classificar ali, talvez, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, ou se um time que estiver na frente dele, caso ele não ganhe a Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil, ele pode pegar até ali a sexta, sétima colocação, que ele ainda se classifica para a Libertadores. Não tá tão distante. Ele ainda tem a chance ali de conseguir se classificar para a Libertadores pelo Brasileiro. Mas os principais campeonatos que ele vai disputar é a Copa do Brasil e Sul-Americana, que ele tem a oportunidade de ganhar. Eu acho que está mais fácil dele ganhar a Sul-Americana. A Sul-Americana é um campeonato mais atípico, é a segunda força da parte América do Sul, da né? América do Sul. Então eu acho que o Fluminense é favorito para ganhar a Sul-Americano, tem um time forte, tem uma pegada boa. A Copa do Brasil eu já acho mais complicado pelo fato de ela terminar só no começo do ano, mudou um pouco o calendário, então não sei como é que vai ser a pegada do Fluminense até o final do ano. Lesão, porque o Fluminense tem poucos jogadores para cada função. No ataque acaba sendo o centroavante, o Cano e o Everaldo, que acaba não tendo tanto condicionamento físico assim no final de temporada, como tem no início. Igual você falou, foi um jogo meio chato, até pelas faltas de oportunidade do Fluminense. Foi um jogo fora de casa com o Santos, mas um Santos que não vem bem também no campeonato. O Santos com o Neymar em campo, que jogou os 90 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Fica aí que tem mais novidade para vocês. Então, assim, eu acho que o Fluminense, pelo fato de ter poucas peças no seu elenco para talvez desequilibrar, até foi uma crítica dos torcedores que o Fluminense foi o time que mais arrecadou com renda de campeonatos. Foi no Mundial de Clubes, foi as fase eliminatória da Copa do Brasil. Então, assim, o Fluminense tem muito dinheiro em caixa, só que acabou não contratando. Arias, né? A venda do Arias também, que foi por um valor alto. E o time do Fluminense acabou não recompondo as posições da forma que deveria, e até contratações mesmo de peso para talvez animar a torcida. O Fluminense que disseram, né? Disse o Bittencourt que sondou Cristiano Ronaldo, sondou Neymar e acabou não trazendo ninguém. Então, assim, é meio complicado. Eu acho que pro final de campeonato, a Copa do Brasil vai ficar complicada pro Fluminense, porque também, por mais que tenha a chance de ir para a Libertadores, ainda também tem um risco de rebaixamento para quem tá no meio da tabela. Exato. Então, assim, é meio complicado falar que o Fluminense vai conseguir ganhar a Copa do Brasil. O Fluminense vai ganhar... Assim, sobre o risco, eu já acho até um pouco menor, por conta que já são dois clubes certos. Na minha opinião, dois clubes certos. Inclusive o Sport, né? Que infelizmente, né, não vai bem das pernas. É só aguardar para jogar ano que vem mesmo a segunda divisão. Mas eu tenho para mim que dois já são certos. Então vai sobrar duas vagas ali para serem disputadas. Ou então ninguém vai querer estar naquele bolo ali. E eu acho que o Fluminense ainda tem bala para estar saindo. Ele não tá, né? Ele não tá. Não, tá em cima. Então, no caso, para não dizer saindo, mas para não se aproximar dessa posição. Não se aproximar. Né? Então o Fluminense, acho que é onde ele tá mesmo. Ali é onde ele tá mesmo. Meio de campeonato. Isso aí. Assim, a gente só tem que prezar pela falta de organização num trabalho futuro. Por quê? O Fluminense ele tá com peças, igual a gente acabou de falar aqui, peças limitadas para a continuação do campeonato. Assim como daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, que perdeu o Jair, que após o Mundial de Clubes é o melhor na posição. Então, assim, acaba que prejudica o time para um jogo fora de casa, empatar igual empatou com o Santos, não é ruim, você está somando ponto fora de casa. Mas quando for num jogo em casa, você acabar perdendo, complica. Caso tenha uma eliminação agora na Copa do Brasil pro Bahia, já vai ficar aquele burburinho na volta. Caramba, não contratou ninguém, será que vai ter pegada? Será que vai pipocar mais um ano? Então, assim, é um pouco complicado você falar que o Fluminense vai buscar um título ou o Fluminense vai buscar ali a parte de trás da tabela, embaixo. Como você falou, já tem times que já praticamente certo. Fortaleza, o Sport,
Já é um time praticamente rebaixado, com 10 pontos. Acho que é uma das piores campanhas de um time na Série A do campeonato. O Fortaleza, que acabou de demitir o Vojvoda, não vem rendendo. O Vojvoda já não vinha rendendo no Botafogo. É um cara que, assim, baixo nível para futebol brasileiro. Ainda mais agora que a gente levantou um pouco o padrão dos técnicos. Os técnicos estão trabalhando super bem aqui no Brasil. Quando você tem um... Só um momentinho. Não foi Vojvoda, foi o Renato Paiva. Renato Paiva, desculpa aí, pessoal de casa. Renato Paiva. Renato Paiva que treinou o Botafogo, foi muito mal. Não sei como é que um cara desse disputou Mundial de Clubes, veio com status de campeão, de técnico brabo. Não começa a dor no coração, já falei pra ele. Cara, quando esse rapaz fala do Renato Paiva aqui, parece que ele tá falando do maior inimigo a ele. Rapaz, você é crente, você não pode ter inimigo, não. Eu te perdoo 70 vezes 7. Só não me chega perto de mim. Então, aí o Fluminense, como eu já disse, que vai pegar, quando voltar da data FIFA, vai pegar o Bahia pela Copa do Brasil, né? Tentando reverter o placar de 1-0 que foi feito na Fonte Nova. E eu vou falar de Vasco da Gama agora. O Vasco da Gama, como você já destacou, já fez um pequeno destaque aí, começando sobre o Jair, né? Sobre o que aconteceu com o Jair, que eu acho que foi um crime. Foi um crime, né? E justamente o Rafael Claus não deu nada nesse lance, né? Foi o Aderlan, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi o Aderlan que deu essa entrada dura nele, né? O lateral. E aí, por fim, o Jair não vai poder jogar mais esse ano. Ligamento anterior cruzado, né? Que é aquela contusão que todo jogador, né, tem medo. E aconteceu mais uma vez com o Jair, né? Muito triste. O que você acha desse lance aí? Ele já tinha tido uma lesão dessa, como você mesmo falou, no joelho, só que foi no outro joelho. E o jogador, quando ele tem uma contusão grave, infelizmente, ele nunca volta a mesma coisa. Ele sempre fica com aquele pensamento na cabeça, cara, se eu for nessa dividida, eu posso ter de novo a mesma lesão. Há controvérsias. Eu conheço um fenômeno que voltou a mesma coisa. Aí você já sabe de quem eu tô falando, é o Ronaldo. Pode jogou muito bem, né? Então, mas assim, para um jogador da idade do Ronaldo, igual a gente falou, que o Ronaldo a gente sabe que foi craque. O Ronaldo tinha muita qualidade, tanto com a perna esquerda, que ele teve o ligamento arrebentado, quanto com a perna direita, que ele também teve o ligamento arrebentado. Ambidestro. Mas assim, a diferença do momento do Jair é porque a idade, ele já passou por esse risco, ele já é um jogador em final de carreira, ele é um jogador que já tá, se você for analisar, ele é um pouco acima do peso, ele não é aquele jogador mais igual ele era quando era novo. Até um tempo atrás, quando ele estava no Atlético, ele era um jogador mais forte. Agora ele está um jogador mais pesado, mais controlador. Ele fez um ótimo jogo contra o Botafogo, ele até fez o gol. Então, assim, como é que fica a cabeça desse cara? Agora ele, se machucou. E aí, quem vai se responsabilizar por isso? Vai ter alguma punição? Porque o Claus, ele não deu nada. Mesmo que, assim, ele, no caso, para mim, eu vi o jogo, ele deixou o jogo correr. Para mim, o principal erro ali foi dele. Ele deixou o jogo correr, ele não marcou as faltas que deveria marcar, ele marcou um pênalti que não deveria marcar. Então, assim, ele inflamou o jogo. Ele pegou dois times que estavam brigando na zona de baixo da tabela e deixou o jogo correr. E num desses momentos teve uma tesoura, que foi uma entrada criminosa. Essa tesoura arrebentou o ligamento do Jair. E como é que fica esse cara agora? Será que ele vai continuar? Será que ele vai conseguir voltar a jogar bola ainda? Até pelo fator da idade? A idade avançou. Será que ele vai... O contrato dele, se eu não me engano, já acaba, né? No final do campeonato. Sim, sim. Então, quando ele voltar, talvez ele já volte um jogador sem contrato. E aí, será que vai ter alguma punição pro Claus? Na minha opinião, tinha que ter uma punição grave para ele. Da mesma forma que o Jair vai ficar fora, ou talvez possa não mais voltar a jogar bola, o Claus tem que ter uma punição parecida. Tu vai ficar 6 meses sem apitar, tu vai ficar 5 meses sem apitar, porque pode ter acabado com a carreira de alguém. Então, assim, isso não é só nesse jogo do Vasco. Tem vários jogos aí que você não sabe qual o critério para cartão vermelho, para cartão amarelo, para falta boba, para falta grave, para parada de jogo, cera de goleiro. Então, assim, infelizmente a gente acaba vendo uma coisa que é recorrente no futebol brasileiro. E, na minha opinião, o que teve mais erro aí, o mais errado no jogo foi o Claus, que nem falta marcou nesse lance. E nem o VAR chamou depois de ter acontecido ali o lance. Então, o Aderlan, né, que veio às redes sociais, ele pediu desculpa. Assim, o Aderlan também foi bem
bem homem, né, para falar isso, porque isso acontece no futebol, assim, assim, digo normalmente, porque há entradas duras no futebol, tem até entradas mais leves que têm problemas maiores com os jogadores de contusão, né, e isso realmente é um acidente de trabalho. Porém, como você falou, também eu acho que quem tem que dar o veredito ali no campo é o juiz. E agora tem a ajuda do VAR, que é outro veredito para você ver se o juiz perdeu alguma coisa, dá para o VAR ver alguma coisa lá, retornar a jogada no caso. Mas aí eu também tô contigo nessa. Se a punição tem que ser pro próprio Klaus por conta disso, dele não ter nem parado o jogo, ter feito, né, aquele... Complicado. Né? Não foi nada, que agora hoje em dia tudo é cera, tudo é frescura, né? Cheio de mimimi, o jogador tem mimimi, o jogador brasileiro gosta de inventar nessas contusões. Mas, né, infelizmente, o Jair, força pro Jair, tomara que ele se recupere, tomara que ainda volte a jogar bola ainda, porque a gente sabe que o jogador de futebol é o que ele mais ama fazer, e além do mais é o ganha-pão dele, né? Eu até tava dando uma olhada aqui em algumas reportagens e falaram até que o Pedrinho tá tentando renovar com ele mais um tempo, até para ele tentar se restabelecer, se reestruturar após essa volta, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que o jogador de futebol é uma grande porcentagem, na verdade, uma grande maioria, que quando acaba o futebol acaba não tendo mais aquela glória, aquela fama, aquela fortuna de quando era jogador. Então, assim, sabe que o nível abaixa um pouco. Então, para ele ter uma parada antecipada, talvez voltasse em contrato, acho que a diretoria do Vasco está tentando, de alguma forma, estabelecer um contrato mais longo com ele, até mesmo para ele se preparar, se precaver, porque eu gosto do futebol do Jair. Quando a gente começou aqui no ano no podcast, o Jair estava naquele imbróglio de não, eu vou sair porque eu não estou sendo usado, sim. Tem fulano de tal, tem muito volante, está contratando mais volante, eu consigo jogar bem e não estou me chamando, e ele conseguiu provar que é um bom jogador depois da volta da Copa do Mundo de Clubes. Ele jogou bem, rendeu. Para mim é o melhor jogador do Vasco após a Copa do Mundo de Clubes. E acaba tendo esse prejuízo, se prejudicando por uma entrada, igual a gente acabou de falar aqui, que é lance de trabalho, né? Mas o cara não sai de casa falando assim, hoje eu vou machucar fulano de tal no campo, até porque ele sabe que ali o cara tem uma família para sustentar, Exato. Tem uma vida. Então, assim, a gente sabe que foi um acidente, mas o jogador não pode ser prejudicado também. Deveria ser prejudicado quem deixa acontecer, né? Que no caso foi o juiz. Caso ele tivesse controlado melhor a partida, não teria acontecido isso. Mas a gente acabou de falar isso agora. Para mim, finalizando esse assunto, cara, excelente atitude do Pedrinho de ter feito isso. Isso aí tranquiliza o jogador. Como você mesmo falou, ele pode ficar sem contrato, né? Quando ele retornar da contusão, ele pode ficar sem contrato. E aí, o que pode acontecer? Isso aí, o psicológico do jogador fica abalado, porque ele, de repente, ele não consegue mais... ele fica pensando em melhorar para voltar a jogar bola. Mas se ele não tem um contrato, ele não pode mais jogar pelo clube. Verdade. Então ele ficaria com essa preocupação também, que até preocupação mexe com o psicológico e dificulta a recuperação de um jogador de qualquer tipo de contusão, né? Porque o psicológico também mexe com o corpo da gente, mexe com o corpo das pessoas. Então isso aí, essa atitude foi excelente, que aí ele pode ficar mais tranquilo para estar retornando aí e tendo uma boa recuperação da sua contusão, né? E destacando também o Matheus França, que ele já entrou, né? Já jogou nesse jogo onde o Jair se machucou, porém ele foi apresentado agora, né, ao Vasco. O Matheus França, que não deu certo no Crystal Palace. Eu acompanho a Premier League, vi várias partidas ele entrando. Posso dizer que parecia um pouco perdido no campo, né? Os ingleses correndo para lá e para cá, e ele parecia aquela criança pequena que ninguém toca a bola para ela. Parecia isso nos jogos que eu vi o Matheus França entrando e jogando. Mas eu acho que para cá, para o Brasil, ele tem uma bola para jogar pelo Vasco. Ele pode ajudar, sim, o time do Vasco, sendo que agora, no momento, não vejo ele no lugar de ninguém. Porque, poxa, o que tá jogando bola, o tal do Nuno Moreira, o português, joga bola. O que ele tá jogando bola é assim, uma descoberta
do Vasco, mas uma descoberta muito boa. Finalmente, né? Uma descoberta muito boa. 2025. Exatamente, do Vasco. Melhor contratação de 2025 do Vasco. E também o Carlos Cuesta, o zagueiro Vasco, que encerrou a sua procura por zagueiro. Encerrou nesse aí. E vamos ver, o Carlos Cuesta ainda não estreou, né? Mas também foi apresentado junto com o Matheus França. E vamos ver como é que vai ser o futebol dele. Conhece o futebol do Carlos Cuesta, Jeff? Assim, eu não tô muito familiarizado, mas ele é um bom zagueiro. Pelo que eu vi falando nas reportagens, entrevistas, até alguns sites mesmo de futebol falaram que ele é um bom zagueiro. É um zagueiro com qualidade no toque de bola, do jeito que o Diniz gosta. Foi assim um pedido do Diniz, né? Esse jogador. Então eu acho que ele pode render. Porque o Diniz conseguiu dar uma forma pro Vasco, né? O Vasco nessas últimas 3 partidas vem jogando bem. Jogou bem contra o Botafogo na Copa do Brasil. Jogou bem agora também contra o Sport fora de casa. E assim, as pessoas acham que o Sport tá lá embaixo, que tá jogando mal. O Sport não vem jogando mal. Pelos jogos que a gente vê do Sport, o Sport consegue dar liga, consegue jogar bem. Esforçado. Mas pro investimento da Série A é um pouco complicado. Eu tenho certeza que se o Sport cair pra Série B ano que vem, ele vai de novo brigar pra subir, porque assim, não é igual um CRB da vida, vamos dizer. CRB ele estaria há 8, 9 anos na Série B, meio de tabela, sobe um pouco, desce. Ele nem quer subir pra Série A pra não ter que cair e nem quer descer pra Série C pra ter que subir. Ele fica ali intermediário. Quase subiu. Então assim, eu acho que o Sport... Ele quer cair de novo. Não vou nada. Ele, tá doido? Se o Vitória tomou 8, eu vou tomar... Então assim, o Sport ele vem jogando bem, o Vasco jogou bem, conseguiu teve uns lances ali de jogadas até de elasticidade do Vasco, velocidade, finalizações boas. Se não fosse o pênalti mal marcado, o Vasco ganharia de 3-1, talvez até demais. O único pecado ali que eu acho do time do Vasco é demora um pouco na substituição ou demora para modificar o time. O Vasco sempre acaba tomando um pouco de pressão no final dos jogos, isso acaba sempre atrapalhando um pouco o Vasco. Se o Vasco tivesse um pouco mais de tranquilidade, talvez até mesmo pelo elenco, um elenco um pouco limitado, talvez tivesse algumas peças melhores no banco, poderia fazer essas substituições mais rápidas. O Matheus França é um bom jogador, de velocidade, ele estava no Crystal Palace, o John Textor tentou trazer ele até para o Botafogo, mas ele negou, porque até pelo fato de ele não ser muito usado, né, no Botafogo, até porque o Botafogo tem esses jogadores já na mesma posição. Ele não era usado lá também, pô. Não era usado lá também, então assim, pro jogador, ele vai ter muita oportunidade no Vasco. Eu gostei, assim, da dinâmica, da vontade que ele entregou. Isso vai ajudar bastante o Vasco, que o Vasco precisa desses jogadores com força de vontade. E eu acho que vai dar liga. Agora tem que transformar vontade em qualidade também, né? Porque Concordo. não adianta você ter vontade, você sair correndo e não fazer nada, não ter resultado nenhum, né? Velocidade não é nada sem controle, né? Essa aí, se fosse só velocidade, ele teria que ser participar de atletismo, né? Junto com o Bolt lá, né? Com o pessoal das Olimpíadas lá. Mas é isso, mais alguma notícia do Vasco? Do Vasco não, mas eu tenho um pessoal aqui mandando mensagem no chat, comentando aqui no Instagram, já que a gente hoje não tá nessa live dinâmica no YouTube, a gente tá no Instagram também participando. O pessoal que tá aí, ó, no TikTok, vai lá no Instagram, manda mensagem que a gente tá respondendo. É isso aí. Já tem pergunta? Tem sim, ó. Então solta ela agora. O Felipe tá perguntando aqui do Vasco. O Felipe falou, o Vasco, será que se classifica pra Libertadores no ano que vem? Felipe, o Filipinho, que sempre manda um abraço pro Cleitinho. O Felipe que tá sempre aqui com a gente no YouTube, né? Hoje não tá sendo ao vivo, porém ele tá sempre comentando, tá sempre nos comentários lá, resenhando com a gente também, né? Que ele faz parte da nossa resenha aqui, online. Qual é a pergunta mesmo? Ele perguntou, será que o Vasco tem chance de ficar pra Libertadores no ano que vem? Olha, e por que não? Até por causa dessa parada da data FIFA, tudo pode acontecer. Geralmente, os clubes, são vários clubes, uns vêm melhor, outros vêm pior, não sei por quê. Foi o caso do Internacional. Antes da parada do Mundial de Clubes, o Inter estava voando. Quando voltou, ele aterrissou, né? O avião aterrissou e não decolou mais. Né? Isso pode acontecer também nessa data FIFA agora. Todos os vascaínos confiam no Diniz. Eu mesmo confio no treinador Diniz, né, como treinador, não da seleção brasileira, mas sim de clubes. E eu tenho certeza que ele pode dar mais liga. Certeza. E o Vasco, sim, pegar uma pré-Libertadores ali, ainda mais como o Jefferson falou, se algum clube brasileiro, que eu acho que vai ser campeão, algum clube brasileiro da Libertadores, pegar esse título, vai abrir mais uma vaguinha ali na pré-Libertadores, e o Vasco pode estar dando essa beliscada aí sim, Felipe. Valeu, grande abraço.
Tem outra pergunta aqui, mas essa aqui é para tu responder daqui a pouco. A respeito do Flamengo. Ela perguntou, agora quem perguntou foi a Thaís. Ela perguntou assim: será que o Gerson tá feliz lá? E você acha que ele tem essa vontade de ainda voltar pro Flamengo? Ah, isso aí, pra quem sabe ler o semblante de uma pessoa, psicólogo que olha, né, ele já vê o semblante da pessoa e depois eu termino de responder. Mas vamos falar de Botafogo agora. Botafogo primeiro. Vamos falar de Botafogo, que é o 5º colocado, né, no Brasileirão. Saiu da Libertadores, mas também está disputando aí com o Vasco a quarta de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-1 ou 2-2, Jefinho? O primeiro jogo foi 1-1. 1-1. O primeiro jogo foi 1-1 e o Botafogo que venceu o Bragantino por 4-1, né? Goleada. Só assim, fizeram uma aposta lá dentro do vestiário. Rapaziada, só vale gol de fora da área. Aí o Montoro, que fez o último, foi e perdeu, porque veio de dentro da área. Mas aí, cada golaço um mais bonito que o outro. O Botafogo tá de parabéns, né? E eu começo logo por uma notícia de mercado da bola. Mande pra o mim. Botafogo recusou uma proposta do Danilo. Mas eu achei incrível isso. O Danilo acabou de... Já pensou se ele vai? Ele acabou de chegar, jogou 2, 3 jogos. Valeu, rapaziada. Tô indo saindo lá, pegando minhas coisas. Mas uma proposta de 191 milhões de reais, né? O Danilo que veio de lá do Nottingham Forest, não era possível que ele voltasse para a Inglaterra de novo. Porque se ele já viu algo que não dá certo para ele, e aqui ele vai jogar todo jogo, aqui ele é titular, e sobre salário, felizmente os jogadores de Botafogo, Flamengo, Palmeiras estão ganhando bem em dia, ele não vai embora, né? Pô, só um maluco iria embora de volta. O que você acha disso, Então, Jefferson? o Botafogo recusou essa proposta de 30 milhões de euros do Fulham. O Danilo, foi a mesma coisa que eu falei do Arias e falei um tempo atrás do John. Acabou que o John, ele tinha esse desejo de ir para a Europa, acabou que ele foi atrapalhado pela parte contratual ali, que não estava de acordo com o que foi prometido a ele. Ele voltou, o Botafogo fez a contratação do Neto, um excelente goleiro, agarrou muito bem, e o Neto, ele tem aquela visão de Europa. Tanto que teve alguns momentos do jogo do Botafogo, nesse último jogo do Botafogo contra o Bragantino, que o Botafogo ganhou de 4-1, o Neto ele ia lá e conversava com o Tchelotinho. Olha, tem que ajeitar ali, aquela parte ali, tá dando mais espaço. Coisa que o John não fazia, até por essa falta de experiência. Agora, a gente, um tempo atrás, falou do Arias também, a mesma coisa. Pô, o cara vai pra Europa, o cara que aqui é rei, idolatrado pela torcida. Mas aí o Arias nunca foi. Isso. Esse é o negócio, ele nunca tinha ido, no caso, né? A diferença também é a idade. O Arias já estava com, acho que se eu não me engano, 28 anos. 28, exatamente. Então, assim, ele sair para a Europa é a última oportunidade dele. Último cartucho. O Danilo não. O Danilo ele foi para a Europa novo. Ele até rendeu, mas não o que esperava dele. Depois da lesão. Voltou e agora ele está conseguindo render bem no Botafogo. Ele fez um bom jogo. Ele vem controlando muito bem o meio-campo. Já fez gol. Já fez gol até de fora da área. Até um golaço com característica dele mesmo, de qualidade, bater de esquerda. Então, assim, a torcida do Botafogo no primeiro momento ficou um pouco com o pé atrás pelo fato do Gregory estar saindo. Porque o Gregory, pô, é um jogador apaixonado pelo clube. Postava fotos do Botafogo, ele em casa com a família assistindo jogos. Então, assim, a torcida abraçou muito o Gregory. A característica é um pouco diferente. O Danilo, ele sai mais pro jogo. O Gregory, ele ficava mais. Então, como ele e o Marlon Freitas jogavam junto, acabava que um atrapalhava o outro. Eu vou, você vai também. E acabou que o Botafogo fez algumas partidas no começo do campeonato com o Danilo ali, nessa segunda faixa, que não conseguiu render bem. Até foi um pouco criticado, que ele errou alguns passes, deixou algumas jogadas passar por ele, que ele não conseguiu ali com a qualidade que a gente sabe que ele tem, efetuar. Mas de alguns jogos para cá ele conseguiu reverter isso. Até foi cogitado na seleção. Então agora ele teve essa oportunidade de ir de novo para fora. Ele junto com a diretoria do Botafogo recusou, até porque o Botafogo não tem ninguém para colocar no elenco para substituir ele. Tem o Alan, só que o Alan não ele vem jogando bem, ele rende, mas não com a mesma qualidade que o Danilo. Então, assim, para a torcida do Botafogo, foi algo excepcional ele ficar, até porque mostra também que o elenco está um pouco mais fechado, está mais unido. O compromisso, né? O compromisso que não está perdendo peças, igual a gente acabou de ver esses embrólios com o Botafogo, extracampo de diretoria, presidente, compra de jogadores, venda de jogadores. Então a gente vê que foi muito bom pro Botafogo dar uma segurada e não vender ninguém. Acabou perdendo o Cuiabano,
e acabou perdendo o John pro Nottingham Forest, que é o desejo dos dois sair. Então, assim, não adianta você ficar segurando o jogador e deixar o jogador insatisfeito no clube, que ele vai acabar não rendendo. Então, o Danilo, ele sentiu o desejo de ficar, o Botafogo também sentiu o desejo de não vender, e o Botafogo ia lucrar 8 milhões de euros numa venda de o quê? 20, 30 dias, que foi o fator de compra dele. Isso. Então, assim, pro Botafogo foi excepcional, pro jogador também foi excepcional, que ele viu lá no Nottingham Forest, por mais que ele estivesse jogando bem depois da lesão, ele não conseguia ter aquela mesma visibilidade de seleção brasileira, igual ele está tendo no Botafogo. Ele já chegou, já está sendo especulado na seleção. Então, assim, para ele é muito bom. Tá jogando no país que ele nasceu, perto da família dele, na cidade maravilhosa, num clube maravilhoso. Ganhando bem. Para que o cara vai sair. É diferente do Arias, que já era a última oportunidade, igual a gente acabou de falar. E do John também, que era praticamente a última oportunidade de sair, até pela idade. E exatamente, e a rapaziada já pegou o bizu, né? Já pegou o bizu, que é voltar pro Brasil, que o Ancelotti tá dando oportunidade aqui, vai render. O cara com o nível Europa, obviamente que vai render aqui no Brasil. E aí o Ancelotti de olho aqui mais perto, né? Aqui de olho, está acontecendo aí seguidamente. O último agora foi o Samuel Lino, né? Que retornou à seleção brasileira. Tá certo que ele foi no lugar de quem alguém se contundiu, ele foi no lugar de alguém que se contundiu, mas acontece. Ele foi. Ele tá mostrando que tá no mesmo nível de quem tá jogando na seleção. Isso aí. Se o cara se machucou, caramba, mas você é a segunda opção, não importa. O cara tá lá. Quantos jogadores a gente não viu destruindo na seleção brasileira, que foi como segunda opção? Exato. Lembra do Kleberson, que não era nem pra estar na seleção, e a gente tem que agradecer o Hexa a ele. Exatamente. Uma das figuras do Hexa. Verdade. Foi o Kleberson, né? Muito bom jogador. E desculpa, você já disse aí sobre o Nottingham Forest, que os jogadores que foram pra lá, eu tô sabendo que eles estão querendo até mudar de cor, virar preto e branco, cara. O Botafogo já mandou acho que uns 5 ou 6 pra lá. Fora teve 2 garotos da base que foram fazer treinamentos pra lá, né? Porque já que o John Textor, ele tá com aquele imbróglio de passar o Crystal Palace, ele tá evitando mandar alguns jogadores pra lá. Ele fez um acordo extraoficial com o Marinax, né? Aquele dono dos navios lá, cara bilionário. Gregoriano lá. Então, assim, para ele fazer essas transferências está sendo melhor para ele, até pelo fato de o Botafogo botar um dinheiro em caixa, que o Botafogo também está precisando. O Botafogo está chegando quase a 1 bilhão em faturamento de vendas. Isso para o Botafogo é essencial. O Botafogo está tentando fazer uma caixa para esses problemas judiciais que o Botafogo está tendo. Não o Botafogo, mas o Grupo Eagle. O Botafogo que até teve alguns investidores, o dono da Juventus, ele é participativo, e um dos donos da Ferrari também. Ele teve uma especulação com o Botafogo, participar de algumas reuniões para tentar comprar, mas o John Textor não quer perder esse controle da SAF do Botafogo, porque é um ativo, né? O Botafogo vem lucrando, vem ganhando títulos, então, assim, é bom até pro futebol no Brasil, é bom pro futebol no Rio, e eu acho que vai dar uma melhoradinha, né, nesse momento aí. Você falou que a janela fechou. Né? Mas ainda tem lugar aberto. Né? Tem as Arábias. Né? Os árabes agora eles estão assim, agora é a nossa vez. Fechou para a Europa, agora vamos nós. Né? Mas o Botafogo tentou um jogador do Al-Ain. Né? O lateral. O Eric. É o Eric, exatamente. Ele tentou ele por empréstimo. Quem botava ele no cartola, ele sempre dava uma assistência e roubava muita bola. Eu lembro do Eric. Sinceramente, eu até pesquisei sobre ele, eu vi algumas imagens, algumas fotos, mas realmente eu não lembrei dele. Porque ele mudou muito. Agora ele meteu aquelas trancinhas, né? Tá todo mundo metendo as trancinhas. O Botafogo tentou fazer a contratação dele, mas ele não quis vir. Porque é muito complicado também você tirar o cara de lá, pelo fato de o cara lá receber muito bem. Na Arábia o cara recebe muito bem. Também tem o fator de ele não pagar imposto lá, não paga imposto, então se você ganha 1 milhão, 1 milhão, bota no teu bolso, você ganha aqueles presentinhos. Pô, tu jogou bem pra caramba, mané. Tu tem um reloginho de ouro? Eu vou te dar um aqui. Aí já vai, isso aí já... Sabe o que eu tava vendo? Eu tava vendo agora o começo do Arabão. Cara, os comentaristas, né, eles dizendo sobre bicho, né, que tava entrou um jogador no fim do jogo do time do Cristiano Ronaldo. E aí o narrador, o comentarista falou assim:
tá entrando para pegar o bicho. Aí o narrador foi e falou com ele: e precisa de bicho na Arábia? Não precisa de bicho na Arábia, porque os caras ganham muito bem, né? E assim, quando o cara tá formando o seu negócio, que o jogador que é esperto, que é malandro, vai e faz seu pé de meia, né? Não gasta tudo, até porque não tem como gastar tanto dinheiro, né? Mas aí, quando tá se montando um negócio, o jogador, ele não vai querer sair, tá entrando ali, ele tá só na dele guardando. Então, assim, eu não sei qual a idade dele, Se eu não me engano, ele já tá chegando na casa dos 30. Então, ele já poderia voltar, mas ele ainda vai ter mercado para voltar para cá. Na Série A. Isso, com certeza. A gente vê a respeito disso que você está falando aí do dinheiro também. A gente viu muito isso uns anos atrás na China. O Hulk saiu daqui, foi para a China. Oscar, o Erickson. O Oscar, que acho que, se eu não me engano, foi o primeiro jogador bilionário por clube a chegar a bilhão. Que ele falava que ele não gastava o dinheiro dele do bicho, ele não gastava. O salário dele ele guardava, ele só gastava o dinheiro de aquela parte que ele ganha de porcentagem de direito de imagem. Sim. Era a única coisa que ele vivia. O restante ele guardava e investia. Ele chegou agora ele já tá na casa do bilhão já ele. Se eu não me engano, eu vi uma reportagem falando que ele foi o primeiro jogador com dinheiro de futebol a chegar no bilhão. Então, assim, o cara que é esperto, ele faz aquele pé de meia, até para depois ele não precisar ficar se preocupando em pegar contrato ruim. Ah, não, igual a gente viu, claro que a gente sabe que o Ronaldinho não precisava de dinheiro, mas via ele indo pro México, querer jogar 10 jogos no Fluminense, aí não jogava 10, jogava só 3, aí para não sei onde, catando dinheiro. Então, assim, o jogador que ele se estabiliza, a gente lembra do Sheik, né? O Sheik falou, não, fiz o meu pé de meia lá, vim pra cá com o dinheiro já. Mas aí só jogou em time bom, foi campeão, foi tricampeão brasileiro. E pingando aqui, ali lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que esses jogadores que vão lá pra Arábia, eles estão certo mesmo, tem que fazer um pezinho de meia, tem que guardar um dinheiro e depois voltar por amor, por um clube que ama, ou então voltar por uma proposta boa. E lá também o problema na Arábia é o seguinte, por mais que você vai e jogue, eles querem que você jogue bem. Por quê? Porque lá é só 8 por jogo. E eles sabem que o cara que joga na Arábia ele não tem a mesma qualidade que um cara que vem da Europa, que vem da América do Sul, das grandes ligas. Então, o que acontece? Você está jogando lá. Igual aconteceu com o Bento, né? Agora do Al-Nassr lá. Aconteceu com o Otávio, meio campo, que a gente sabe que tem muita qualidade. Mas, pô, começa a não render e surge um nome melhor. Eles, só pode jogar 8 ou só posso levar 10 para campo. Então, esse aqui já vai saindo. Traz um outro. Aí o cara ou fica ali no Catar, na Arábia mesmo, pega um time melhor. Ou ele volta para país de origem, ou volta para algum clube de menos expressão para continuar jogando, né? Que é complicado o cara sempre jogar em alto nível. Igual eu lembro que quem falou isso foi... Leandro Ávila. Eu ia falar isso aí agora. O Leandro Ávila falou com a gente aqui, falou no nosso podcast, no Fala Comigo Torcedor, sobre isso. Que quando ele jogou no Al Hilal, né? E ele contou que ele nunca foi camisa 10. Aí ele chegou lá como camisa 10. As pessoas mais antigas conhecem o futebol do Leandro Ávila e sabem que ele era um exímio volante, né? Marcador e distribuidor de bola. E lá queriam que ele fizesse gol. Mas faz o gol, mas faz o gol. Não adianta, o cara chegou como contratação brasileiro. O Brasil sempre teve boa fama. Verdade. Sempre teve boa fama de craques. Aí o cara chega lá na Arábia, na época que não era boa da Arábia, né? Aí o cara não faz gol e o cara começa a cobrar. Isso o Leandro Ávila. Aí ele falava, eu tô parado no meio campo, eu pedi a bola, os caras, pum, bola pra frente, eu vi a bola indo. Aí eu pedi a bola no ataque, a bola, pum, voltava pra dentro. A bola só passava por cima dele, não chegava nele. Muito engraçado, muito bom. Mas é isso, tem mais alguma notícia do Botafogo? Notícia boa do Botafogo que o Vitinho também foi pra seleção, assim como o Samuel Lino também. Teve uma dispensa ali, ele foi um jogador bom. No lugar do Alexandro, né? No lugar do Alexandro. Eu acho que ele é um jogador muito bom, ele tem qualidade. Assim, alguns torcedores do Botafogo não gostam muito dele pelo fato de ele dar alguns moles ali na marcação, mas é a característica dele. É um jogador muito bem no ataque, vai muito bem no ataque, e ele não consegue fazer uma boa parte defensiva, mas é porque ele já é do jogador mesmo. A gente vê muito, principalmente lateral esquerdo, né? O cara joga muito bem, canhoto, ele tem aquela qualidade na esquerda, aí quando ele vai ficando um pouquinho velho, ele vai caindo pro meio, e acaba jogando ali, às vezes, de ala, de ponta.
Assim, o Vitinho, ele tem muita qualidade na frente, às vezes ele peca um pouquinho na parte defensiva, mas em jogo decisivo, ele pra mim foi um dos melhores jogadores na final do Campeonato Brasileiro, ali naqueles jogos decisivos que o pessoal falou, vai pipocar, Botafogo vai pipocar. Ele jogou muito bem. A final da Libertadores, Botafogo com a menos, ele jogou muito bem. Então, assim, eu acho que ele, por mais que ele não seja titular ou que ele não tenha oportunidade de jogar, é bom pro ânimo dele, é bom pros ânimos do clube. Então, eu gosto até dessa forma que a gente falou um tempo atrás aqui no podcast da Seleção Brasileira, chamar jogadores aqui do Brasil. Os jogadores aqui do Brasil, para mim, não perdem nada por jogadores de Europa. A Seleção Brasileira ganhou Copa do Mundo, ganhou Copa América com jogadores do Brasil aqui. Então eu acho que, os ânimos do Botafogo foi muito bom. E tô gostando muito mais ainda do Ancelotinho, que tá controlando muito bem o Botafogo ali, não tá sofrendo pressão, que acabou que a torcida ou a imprensa ficou reclamando de alguns jogos que o Botafogo fez mal. Ele continuou usando o mesmo esquema e o Botafogo foi muito bem nesses jogos. E para minha triste opinião, o Vasco fez o melhor jogo dele contra o Botafogo. Ali, pra mim, foi até melhor do que aquele jogo com o Santos, que o Santos não é aquela pedreira toda. Agora, o Botafogo, naquele clássico, o Vasco, Coutinho, então... Então o Vasco mereceu ganhar. Na minha opinião, o Vasco mereceu ganhar. 2-1 pro Vasco ali, tava bom pra caramba pro Botafogo ainda. É isso, então vamos fechando o Botafogo, né? Vamos falar agora de Flamengo, né? O Flamengo que tropeçou no Grêmio, né? Era o que todos imaginavam, inclusive, todos imaginavam o que eu digo, porque eu tava comentando até com o meu filho assistindo o jogo, que o Flamengo, ele fica, quando fica com esse 1-0, não faz os gols, ele justamente o que acontece? O outro time vai lá numa jogada do nada, mirabolante, e consegue um gol. Isso sempre acontece com o time do Flamengo. O Flamengo ou mata ou não mata, né? E aconteceu. Mas uma notícia boa, melhor ainda, o Flamengo é cheio de notícias boas, né? O Flamengo fechou a janela no lucro. Ele comprou 4 jogadores tops de linha, né, de excelente nível da Europa e tal, e terminou no lucro. O Flamengo que rendeu mais 370 milhões, né, dos jogadores que saíram, né, Gerson, Wesley, agora o Matheus Gonçalves, o Lohan foi pro Pisa, né, e teve mais rendimento do que ele gastou, porque ele gastou 270 milhões em jogadores, em contratações, e o Flamengo saiu no lucro agora com esse contrato aí da empresa de apostas, tá maior ainda. Nosso diretor que gosta, né, diretor? Eu particularmente não sou a favor, sou totalmente contra isso, né? Todos os clubes. Para mim não deveria nem existir contrato com essas empresas. Para mim devia ser a moda antiga, conforme era antigamente. Mas tudo bem, hoje o futebol é dessa forma mesmo. Só espero que não fique, né, não perca a essência o nosso futebol, e aquele futebol raiz que a gente gosta de assistir, e essas casas de apostas não começam a meter o bedelho, né, dentro do nosso futebol. Mas aí o Flamengo vai descansar também, né? E nisso da janela não está fechada para a Arábia, o Michael, a gente comentou aqui agora sobre o pé de meia, fazer o pé de meia lá fora, ele que já fez o pé de meia dele, ele foi chamado lá por um time da Arábia, agora me fugiu aqui, eu não deixei anotado aqui, desculpa a falha do apresentador, mas eu não deixei anotado, mas o clube lá da Arábia chamou ele e ele não quis ir, né? E junto com ele tem o Cebolinha e tem também o Juninho Azerbaijão, que perderam seus respectivos espaços dentro do time, porque nós estamos vendo como o time está jogando, da forma que está jogando, e o Felipe Luiz não tem aproveitado eles. Jefferson, o que você acha disso? Desses que não estão sendo aproveitados. Michael, Cebolinha e Juninho, os principais que eu falei aqui. Eles têm mercado em algum clube do Brasil? Então, o Juninho, ao meu ver, ele não tem oportunidade nos clubes de primeiro escalão. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, o Cruzeiro, o Bahia até que tá ali brigando também nas posições da Libertadores. Eu acho que ele não vai ter oportunidade desses times. Agora, os times que estão mais lá embaixo, claro que com certeza ele vai ser titular. Não. mais
uma opinião sincera de um vascaíno aí que vai compactuar com a minha opinião aqui também. O Sport, o Fortaleza, no Vitória, até no Atlético Mineiro mesmo ali, depois que perdeu o Paulinho. Então, assim, esses times ele tem oportunidade de jogar. Não sei se como titular absoluto, mas ele vai ter oportunidade de jogar. Agora, no time que já está estruturado, ele mais atrapalha do que ele ajuda. Eu não vejo ele com tanta força física para ser aquele cara brigador. Não vejo ele com tanta finalização para ser aquele cara que vai matar um jogo no último momento. Não vejo ele também com tanta velocidade para cair pelas pontas e fazer chover. O Cebolinha talvez até tenha oportunidade desses times de primeiro escalão, até não pelo futebol que ele vem apresentando, mas pelo histórico dele. O Cebolinha para mim é como se fosse um Dudu. Ele tem nome, pode fazer uma jogada individual, ele tem qualidade para isso, mas ele tem que querer, ele tem que mostrar futebol. Agora, o outro que tu falou é o... Michael. O Michael, e para mim, na minha opinião, ele também não tem assim, oportunidade nesses times de primeiro escalão. O Flamengo gastou um dinheiro forte nesses jogadores, gastou, se eu não me engano, eu vi uma reportagem do Flamengo que o diretor falou que o Flamengo gastou mais de 200 milhões em pontas. Assim, esse dinheiro não teve retorno. Um desses que estava e saiu foi o Vitinho, que agora foi pro Corinthians. Então, assim, são alguns investimentos que o Flamengo faz de maneira errada. O Flamengo tem um bom nome, o Flamengo tem uma boa estrutura no mercado, o Flamengo está com um histórico bom de não ter negócio de atrasar salário e salários até alto. Então, assim, eu acho desnecessário fazer esses investimentos. Igual eu achei desnecessário o Botafogo contratar Nathan Fernandes, Juan Cruz, Manuel. Então, assim, eu acho que da mesma forma que o Botafogo não precisa mais arriscar, o Flamengo não precisa mais arriscar. Ele tem a opção de trazer jogadores consolidados no mercado que vai render. Que foi o que ele abriu o olho e fez com o Jorginho, foi o que ele fez com o Saul, foi o que ele fez com o Samuel Lino, que são jogadores que vão render. O Luiz Araújo, que são jogadores de qualidade que vão render. Agora, esses jogadores aí, infelizmente, não querem sair, até pelo fato de receberem em dia, estarem num grande clube, estarem numa cidade maravilhosa, vai treinar na Gávea, aí sai da Gávea. Vai na Gávea não, no Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu. Na Gávea é a garotada nova, né? Puxou da antiga agora. Vai treinar lá no Ninho do Urubu. Botafogo treina em Caio Martins, né? Caio Martins e General Severiano. Aí ele sai, vai na praia, toma uma água de coco, aí futevôlei, aí encontra Renato Gaúcho, aí encontra Remota. Juninho tem cara de água de coco, não. Aí, complicado. Então, assim, ao meu ver, contratações totalmente desnecessárias que já renderam. O Cebolinha já jogou bem no Flamengo. Já renderam, Cebolinha e Michael. Agora, o Juninho não, o Juninho, que tem aquele apelido de Juninho, não sei que. Rapaz. Que não rende, Juninho que não rende. Então, assim, tem que, botar pra fora e deixar. Eu, na minha opinião, eu sempre fui dessa opinião. Pra você trazer um cara meia boca, você levanta um moleque meia boca da base. Que uma hora o moleque vai falar... Tem bastante. Que o moleque uma hora vai falar assim, caramba, tô aqui, vai vir um cara e vai falar, faz isso, faz aquilo que tá correndo errado. O cara que é antigo, o cara não vai aceitar que tu tá correndo errado. Tá correndo errado. Tô nada, porque é você, jogou aonde? O moleque novo não. Ele vai falar, beleza, eu vou correr igual tu tá falando aí. Então, assim, pra trazer um meia boca, você sobe um meia boca, pô. Isso aí, Felipe Tereza, vem aí. Felipe Tereza. Gravem esse nome. Então, Jefferson, agora eu vou começar o bate-bola. Deixa eu conectar aqui, que estava desconectado aqui. Vamos passar aqui pelo Brasil e mundo agora. As notícias do Brasil e do mundo são... Então, eu começo com um cara que você ama, que você adora. A gente já comentou sobre ele aqui. E eu estou comentando de novo nesse bate-bola, né? Renato Paiva foi mandado embora... Do Bahia, não, desculpa, do Fortaleza após 10 jogos. 10 jogos. É mais fácil você falar assim, né, Jefinho? Eu não falei. O Brasileirão que agora tá com a demissão do Renato Paiva, tá somando 25 demissões de técnico, filho. 25 demissões. É mais do que eles têm de clube na Série A. Aí você pega o aproveitamento do Renato Paiva no Fortaleza, 20%. O cara em 10 jogos, o cara empatou. O cara perdeu 6, empatou 3 e ganhou 1. Contra o time rival... contra o time rival não. Contra o último time que ele treinou, que foi o Botafogo, que ele deveria, por obrigação, saber o esquema do Botafogo, saber marcar os jogadores. Ele treinou os caras. Ele tomou 5. E ele tomou 5 em casa. Ele não tomou 5 no tapetinho, não. Ele tomou 5 lá na casa dele.
Então você vê que o cara não tem qualidade. Ele já não tinha feito um bom trabalho no Bahia. Não tinha feito um bom trabalho. E o Bahia botou ele para fora. Ele foi embora. Aí o Botafogo contratou ele com status de técnico craque. Que o Botafogo demorou para contratar alguém. Não, vamos contratar, vamos ver o scout aí para trazer o melhor técnico. Trouxe o Paiva. Não, ele veio com aquele diálogo de que não, eu consigo fazer, eu sou superior, eu sou bom. Quando às vezes ele era criticado em alguma coisa, ele botava a culpa nos jogadores. Não, o cara não rendeu porque o meu lateral direito que não rendeu. A minha zaga que não rendeu. Pô, o cara não pega uma responsabilidade pra ele. Não, hoje eu não consegui fazer um bom jogo. As peças que eu mudei não foram bem. E eu já tinha cantado a pedra. Ele vai pro Fortaleza e vai fazer raiva lá. Perdeu o Vojvoda, porque o Vojvoda perdeu 5 jogos. O Vojvoda, que é um excelente treinador, saiu pro Paiva. Agora o Vojvoda olha e fala assim, pô, perdi 5. O cara perdeu 6, um a mais que eu. Aí. Complicado. Eu sabia que se eu deixasse você falar dele... Não gosto dele. No meu churrasco ele não vai. Não vai. Ah, já tá na hora dele voltar pra Portugal já, né? Ah, já tá na hora. O pessoal de Portugal não quer ele. Vai tentar a vida aqui ele vai ficando na parte da América do Sul. Daqui a pouco ele cai num Vasco. Olha, o Diniz tá ouvindo isso, hein, rapaz? Mas vamos lá. Falando... Não falando em Vasco, eu ia falar, falei até errado aqui. Sampaoli de volta ao Galo. O Carecone voltou, meu amigo. Fala comigo. A gente tinha até falado um tempo atrás aqui, né? Ah, você quer mudar o teu treinador? Joga com o Vasco e perde. Porque o São Paulo jogou na volta no Mundial de Clubes, perdeu, botou o cara para ralar. Aí o Vasco deu um piau no Santos, botou o cara para ralar. Aí agora chegou o São Paulo aí. São Paulo que fez aquela passagem pelo Flamengo, né? Não foi tão bem, mas ele foi muito bem, se eu não me engano, no Inter, né? Que ele treinou o Inter, não foi o Inter? Não, foi o... Agora sumiu aqui. Sumiu. Foi o Santos. O Santos teve um outro time Atlético Mineiro também. Ele foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. Isso, então ele foi muito bem, só que infelizmente ele foi, se eu não me engano, depois lá pro Olympique de Marseille, não foi? Ficou lá junto com o Gerson. Aí ele não rendeu muito bem lá, ele até foi um pouco criticado por algumas perdas de jogos assim, até importantes. E ele ficou um pouco abaixo, né? Depois, se eu não me engano, ele foi acho que pra Fiorentina, não foi? Ele foi para um time na Itália, ele não conseguiu render também tanto. E agora ele tá voltando pro Santos. O Santos que vai precisar acordar, abrir o olho, porque o pessoal lá da zona de baixo da tabela tá começando a se animar. O Juventude ganhou. Então, assim, conforme vai funilando o final de campeonato, o Santos que era a ambição dele ganhar, né? Disputar lá em cima. O presidente tá bem otimista. O presidente que Neymar voltou. Que ficou revoltado com o Vasco. A gente sempre tá relembrando o Vasco. O Vasco tá em tudo, né? Ficou revoltado com o Vasco no primeiro jogo lá do campeonato. Lá que a gente é inadmissível perder pro Vasco. A gente vai brigar lá em cima. E agora tá brigando lá embaixo. O Neymar que tá com a corda meio que no pescoço, né? Não foi pra seleção. A torcida critica um pouco. O pessoal reclama, pô, não tá rendendo, tinha que estar na seleção, não tinha. Vai ter esses 2 dias de férias aí, né? O Neymar que teve até, do Santos que teve até um burburinho de que ele tomou aquele cartão amarelo pra ficar suspenso e ir pra festa do filho, lembra disso? E a festa dele ia cair no dia do jogo. É muita coincidência, muita coincidência. Demais, cara. Mas a gente, espero eu que o Santos se renove aí, siga. E pena que tá acontecendo isso, né? Ainda bem que quem não tá vendo isso é o Pelé, né? O rei, né? Ainda bem. Deus do tenha, o Pelé. É isso aí, São Paulo que volta ao Galo. Vamos ver como é que vai ser, né? Esse retorno aí. O São Paulo que ele chega pedindo um monte de jogador. Só que a janela fechou, né? Vai jogar com o que tem, ou então vai escolher alguém aqui dentro do Brasil, né? Ou então da... Mas é o Galo, pô. Mas é o Galo mesmo. E ele, vamos ver como é que vai ser ele no Galo, com o Dudu lá, né? Com o Hulk. Com o Dudu foi pro Cruzeiro. Com o Hulk, não. Isso aí, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho ali, até porque ele gosta muito desse centroavantão parado ali na frente, né? Ele tentava fazer muito isso com o Pedro, que eu lembro no Flamengo. O Pedro que apanhou do preparador físico dele, né? Apanhou do preparador físico dele. Tomara que ele tenha dispensado esse preparador físico. Até porque também ele não vai querer bater no Hulk, que pra ele vai ser prejuízo, né? Ou então, se for pegar o Flamengo ainda aí no Campeonato Brasileiro... Vai ficar complicado. Mas vamos lá, aqui. Eu tô com um caso
eu tô com um caso aqui muito interessante, cara, que eu achei muito engraçado. Manda pra gente. O goleiro Ochoa, lembra do goleiro mexicano? O goleiro das Copas? Isso, ele tá com 40 anos, cara. Ele fez uma aqui, eu tive que falar sobre isso, cara. Eu achei muito interessante. Ele tava fechando com um time da Espanha chamado Burgos, da segunda divisão da Espanha. Ele tava na apresentação dele, lá na entrevista e tal. E aí ele tava analisando o contrato, conforme rolava a entrevista com o presidente. Ele tava lá analisando o contrato, olhando, e ele viu uma coisa que ele não gostou no contrato. O que ele fez? Pediu uma licença para a imprensa, para todo mundo, para ir tomar um café. Ia sair, ia tomar um café. Quando ele saiu, ele meteu o pé, ele desapareceu. Simplesmente não deu telefone, não deu satisfação, não deu nada. Ele meteu o pé, eu falei, cara, que doideira que esse cara fez. Eu falei, aí, segundo a imprensa, a imprensa disse que ele teve, não gostou de uma cláusula, de uma cláusula do contrato. Ele saiu realmente para tomar esse café, sendo que nesse pensamento simplesmente pegou o carro dele e foi embora. São coisas que acontecem no futebol, mas é interessante. Ele que tá com 40 anos, né? Ele que é meio que carrasco de vários clubes brasileiros na Libertadores, né? Quando era do América, do México, né? Ele já pegou muito pênalti, já pegou muita bola ali, inclusive contra o Flamengo mesmo, né? Eu lembro dele. O Flamengo que foi azarado, né? Que na época que juntaram aí, que unificou que o Flamengo podia ganhar a Libertadores, jogaram os times do México aqui na Libertadores, unificaram, né? Acabou que o Flamengo foi prejudicado aí. Mas, assim, isso aí é bom pro pessoal ver que essa várzea que acontece aí no futebol brasileiro não é só aqui, não. Essa várzea é mundial. Ó, isso é na Espanha. E vocês que querem saber de Espanha, vai lá, ó, acessa o canal do nosso amigo Cleiton Rodrigues lá no YouTube, que ele sabe tudo de Real Madrid, de Barcelona. Fala aí o canal, fala o canal. É só você acessar FCT Futebol que você vai ter todas as notícias do mundo da bola, principalmente da Espanha, do Real Madrid, Rodrigo, Vinícius Júnior. A novela que não acaba nunca, mas essa novela é boa pra caramba. Lá tem bastante notícia, valeu? É isso aí, ó, só curte lá. Futebol não é só no Esporte Cairós News, ó, também é lá no canal que sabe de tudo. Aqui a gente trabalha, né? Trabalha o tempo todo. Vamos lá. E agora, mercado da bola. O último dia da Europa foi ontem. Isso aí. E o do Brasil aqui hoje. Eu separei alguns, cara, que não tinha Manda como. Pra gente. Não tinha como colocar todos, até porque a gente não vai ter tempo pra isso. Pegou pelo menos os mais caros, que, rapaz, teve certeza. Contratação aí. Que... Casa do bilhão. Ó, aqui, ó. Marcado aqui, o mais caro aqui, ó. Isaac. O Isaac, o sueco, era do Newcastle. Teve uma novela que ia, não ia. Por fim, o Liverpool saiu o Luiz Dias do Liverpool, saiu o Darwin Núñez, né? Chegou o Florian Wirtz. E aí o Isaac foi no último dia que aí ele não queria mais ficar. Ele já tinha falado que não queria mais ficar. Já ia ficar porque ninguém ia pagar e ele ia ficar triste ali, jogando mal, enfim. Jururu. Mas aí o Liverpool colocou 125 milhões de libras na mesa, que equivale a 952 milhões de reais. É quase R$1 bilhão, meu amigo. É quase R$1 bilhão para ter esse atacante sueco, que, assim, muito, muito bom jogador. Basta saber se ele vai render na equipe, que tem que encaixar, né? Verdade. Não adianta ser só bom jogador. Tem que encaixar, vai jogar do lado do Salah, vai jogar também, que eu já falei aqui, com o Florian Wirtz. Tem o Szoboszlai, que fez um golaço na Premier League de falta. Bom. Aliás, que narração do Rogério Vaughan, né? Espero que ele não vá lá pra espero que um dia você venha estar aqui com a gente aqui. Mas essa é a primeira. Essa é a primeira contratação. Fiquei até sem palavras, porque 952 milhões de reais, mano, é quase R$1 bilhão. É muita coisa. É a maior da história? Hã? A maior da história. Do Liverpool, sim. Do Liverpool é a maior. Mas eu acho que assim, não é o. Não pode, eu acho que não é o maior contrato, mas é a maior contratação de venda de um clube para outro. Valor, né? Valor. Para você ver, às vezes a gente fica aqui e fica assim: o café em 98 era 2 e pouco, era 1 e pouco, agora o café tá R$40. Realmente. Aí você vê, Cristiano Ronaldo em 2000 e pouco foi acho que 70 milhões, aí você paga mais do que isso. Cristiano Ronaldo, que foi o melhor do mundo, bola de ouro, chuteira de ouro, corredor de ouro, né? Não sei o quê. E o Isaac foi por valor absurdo, mais que ele. Será que vai render?
Vamos ver, né? Vamos ver. A Premier League que tá imperdível. Aí eu separei mais alguns aqui. O Gundogan, que saiu do Manchester City e foi pro Galatasaray. Olha só. Nunca fui jogador de futebol, né? Só comento aqui, só falo aqui. Às vezes sou pitaqueiro mesmo. Mas olha só, um jogador que joga na Inglaterra, já jogou no Barcelona, né? Borussia, exatamente. Tem bola pra jogar ainda em time grande. Pô, o cara que vai pra Turquia, mano, na minha opinião, tá perdendo tempo. Porque eu não digo nem por grana, porque grana por grana é a mesma, né? É assim, a mesma que ele ganha na Inglaterra, não deve ter muita diferença. Pô, mas um cara que sai do Manchester City, da Inglaterra, da Premier League, pra jogar campeonato turco. O Dogan é turco, sabia? Não, eu sei. De repente deve ter por isso. Só pode ser por isso. Tem que ser. Né? Que aí eu tô voltando pra casa. Quero eu acreditar nisso. Então. A gente vê que, por falar, igual o nosso Google aí, diretor, acabou de explicar, o Gundogan, que ele se naturalizou alemão, né? A gente vê muito isso, né, dos jogadores. Um exemplo, o Kanté, ele acho que é africano. O Mbappé também é a mesma coisa. Pogba também. A gente vê muito jogador se naturalizando, aí fica nesses campos da Europa, né? Vou jogar na Inglaterra, vou jogar na Espanha, vou jogar em não sei aonde. Às vezes depois ele tem até aquela vontade de voltar. Talvez não alguns jogadores, nem todos. Mas como ele falou, como vocês acabaram de falar agora a respeito do Gundogan, ele pode voltar. Quero voltar para minha família, quero voltar para minha origem, vou jogar lá. A gente, olhando de fora, acha um absurdo. É a mesma coisa que eu falo que eu acho um absurdo o cara sair daqui para a Rússia, que não vai render em lugar nenhum mesmo. Eu lembro do Luiz Henrique, que foi muito criticado. Não, o Luiz Henrique deu mole. Ele foi para lá por causa de máfia de aposta, porque ele estava junto com não sei quem, pereré, pão duro. Depois o Gerson foi também. Às vezes é uma má escolha que o cara faz, não sei se é por dinheiro, não sei se é por pressão da família, pressão da mídia. O cara acaba prejudicando o próprio futebol. Por dinheiro, claro, por dinheiro também, né? Mas, inclusive falando de o Gerson, que tá lá no Zenit, teve algumas coisas que movimentaram lá na própria Rússia, que o Al Nassr queria ele, por causa o Jorge Jesus quer ele, Jorge Jesus é apaixonado pelo Gerson. E o pai do Gerson queria que ele fosse pro Al Nassr. A verdade é que o pai do Gerson, claro, cada movimentação que faz, cada contratação, mudança que faz, é um dinheiro que entra para eles. Mas eu acho que, o pai dele não tá pensando muito nele. Tá pensando na grana. Entendeu? Não tá pensando na felicidade do jogador. Você pode ver, ele não foi chamado para essas últimas partidas da seleção. Ele não foi chamado. Mas é a última, o Brasil já tá classificado, o Ancelotti está fazendo mais testes, né? Mas é bom de ser lembrado. E não foi. Então, a seguir cenas do próximo capítulo. E respondendo a menina... Thaís. A Thaís, com certeza ele tá sentindo falta, sim. Com certeza ele tá sentindo falta. E olha que eu nem conheço ele, hein? É só de olhar na cara dele. Mas vamos continuar o mercado da bola aqui, ó. Eu tenho o goleiro Ederson, também do Manchester City, que foi pra Turquia também. E ele não é turco. Verdade. Essa aí tu pegou o nosso diretor, pegou o diretor. O goleiro Ederson foi pro Fenerbahçe. Isso aí. Né? E automaticamente abrindo espaço no Manchester City para um goleiro titular, Donnarumma chega no Manchester City, né? Ele que fez aquela birrinha no PSG com o Luiz Henrique. Entrou um novo goleiro lá que é francês, né? O Chevalier. E aí ele ficou chateado. Ele tem mercado, ele fez uma boa Champions League. Bom Mundial de Clubes. Ele fez uma boa temporada, o Donnarumma, né? Ele numa temporada ele entrega, na outra ele joga direito. Inclusive o pessoal da barbearia lá, onde eu sou cliente lá, eu fui brincar sobre o Donnarumma. Ainda nas oitavas de final da última Champions, a gente tava vendo o jogo lá, e eu falando, Donnarumma entrega, o cara foi campeão. E quando eu entro na barbearia, os caras já me chamam de Donnarumma. Olha o Donnarumma aí, ó. Mas aí, só pra correr mais um pouquinho aqui, o Donnarumma foi pro City, né, por 30 milhões de euros, né? O Ederson foi por 14 milhões de euros pro Fenerbahçe. Antony, fiquei muito feliz com Gostei isso. também. Fiquei muito feliz. Por quê? Porque ele não estava feliz no Manchester United. Ninguém fica feliz ali. Ali, já falei isso. Um clube com o nome de Red Devils.
Diabos Vermelho. A pessoa ser feliz lá, mano. Difícil. Mas aí o Betis conseguiu ajudar a caixinha, a vaquinha e Fez uma comprou vaquinha ele de vez, velho. Cara. É nosso. Muito bom, cara. Você viu a felicidade dele na apresentação? Ia. Cara, muito bom. E isso aí vai ser melhor pra ele e ele vai poder voltar à seleção. Concordo. Que ali no Betis ele tá jogando bola. Né? Continuando aqui, né? Aqui no Brasil teve o Vitor Hugo do Flamengo, que voltou de empréstimo e foi pro Santos. Né? Tem o Rigoni, que vai pro São Paulo, voltando, né? Retornando ao São Paulo. Ele jogou aqui, não me recordo a temporada que ele jogou aqui no São Paulo, mas ele fez boa passagem aqui, saiu, agora tá de volta. O William, aquele que quase apoiou a torcida do Corinthians, fechou com o Grêmio. Ele, pelo menos lá no Sul, o pessoal é mais calmo. Gosta dele, né? O Grêmio tá perto da zona de rebaixamento. É ele que tome cuidado, hein? Voltando pra Europa, o Tottenham, ele fez duas grandes... O Tottenham vem forte na Champions. Quer jogo. Ele perdeu o som, mas não perdeu o áudio. Não podia perder a piada. Essa é a espera do nosso diretor. Mantém. O Tottenham que perdeu o som, né? Porém, agora contratou o Kolo Muani por empréstimo e também o Xabi Simons, aquele que é do Leipzig, né? Aquele holandês bom de bola pra caramba. Jogou aqui contra o Bragantino, veio aqui no Brasil. Veio dar uma brincadeirinha aqui. Né? E finalizando, isso aí eu deixo pra você pra finalizar. O Botafogo ainda quer o Luan do São Paulo? Então, o Botafogo ele tentou fazer algumas propostas, mas tá aquele imbróglio de eu quero ir pro São Paulo, eu quero ir pro Botafogo. A janela tá se fechando, tá acabando. E os caras ficam segurando, não, eu quero isso, quero mais dinheiro. A verdade é que hoje em dia os caras querem o quê? Contrato milionário. Qualquer um hoje quer casa de milhão. A gente viu aí essas contratações, igual tu falou. Teve o Wirtz, 125 milhões de euros. Teve o Ekitike também, 95 milhões de euros. Aí teve o Ultimate, 85 milhões. O Seco, 76 milhões. Aí o cara fala, não, também quero. Aí o cara quer vir pra cá? Eu quero ganhar 30 milhões. Meu passe é 30 milhões. Pô, 30 milhões... Pra você pagar, igual eu acabei de falar aqui, pra você pagar 30 milhões num cara que você não sabe se vai render, você sobe um moleque da base, pô. Você pega um moleque que jogou o sub-20 aí e joga o moleque pra primeira divisão. Eu, na minha opinião, acho que o Botafogo não precisa do Luan. O Botafogo tá com o David Ricardo, tem o Bastos, tem o Caio Pantaleão que voltou. Então, assim, o Botafogo tem o Marçal também que compõe ali a zaga. Pra ficar gastando dinheiro, igual o Botafogo tá passando essas dificuldades fora de campo, porque gastou muito dinheiro. Para gastar dinheiro num jogador que talvez não vá nem jogar, igual aconteceu com o Pablo, que ano passado ganhou tudo com o Botafogo, voltou, ganhou com o Flamengo também, e você nem vê o cara jogando no jogo ali no campo ali. Então, pra mim, na minha opinião... Tá com a medalha lá, ó. Tá com a medalha. Na minha opinião, pra ele bota lá o troféu dele lá, bota Cristiano Ronaldo do lado dele, e ele tá a mesma coisa, você não sabe quem é quem ali, por quantidade de troféu. Tem também um que tu esqueceu de falar aí, né? Fala, foi muita coisa que aconteceu. Ele jogou Botafogo, ele jogou, na verdade, Flamengo e Palmeiras, e ele deu aquele docinho do Flamengo. Andrés Pereira, mas é porque eu tirei da última... Tirou... Do último dia da janela, porque... Tirou por causa aquela ele já aconteceu um pouco antes. Não tem nada disso não, isso aqui não tem problema nenhum, futebol. O pessoal ficou chateado que ele não veio pro Flamengo e foi pro Palmeiras, né? Porque agora ele vai entregar o contrário. Aí, ó, viu? É tática, cola daquele... eu esqueci agora. Mas é isso, aqui eu já encerrei o Mercado da Bola. Precisamos encerrar o programa também. A gente sempre... Programa maravilhoso. De vez em quando a gente fala demais aqui, né? Mas o pessoal gosta, certeza que a galera gosta, né? O diretor gosta, ele tá rindo lá, ó. Eita, o diretor quer ir pra casa. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Mais uma vez, assim, aturando eu e o Jefferson aqui falando de futebol, mas a gente sabe que todos vocês que estão aqui, vocês são fiéis a gente, e eu quero sempre agradecer por esse carinho, por estar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também, para o pessoal que curte a gente. Eu tenho uma seguidora que da minha página do FI News, né, que infelizmente ela foi hackeada, né, então a página provavelmente tá se dando fim, né? A Janira, ela é do Rio Grande do Sul e ela mandou mensagem para mim na minha nova página dizendo que te achei, né?
porque justamente ela curtia tudo, ela comenta tudo lá na página Futebol Inesquecível, FI News, e eu tive que terminar. Ela percebeu que não estava tendo movimento na página. Desculpa. Não estava tendo movimento na página e foi lá e conseguiu me achar, né? E eu fiquei felizão. Assim, a gente fica feliz das pessoas que procuram a gente, sabe que é cativante isso, é cativante. E agradeço muito a vocês, agradeço muito a Deus por ter vocês aí seguindo a gente. Espero que vocês continuem sempre. Espero também que essa informação chegue a todos vocês. Mano Jefinho, últimas considerações? Nas minhas últimas palavras, eu vou agradecer o pessoal aqui do chat. Eu vou precisar só de um tempinho, porque é muita gente. Mandar um abraço especial pro Filipão, tá aí com a gente, sempre mandando pergunta. Falou que, mais uma vez, ele tá mandando um abraço pro Cleitinho. Cleitinho, um grande abraço pra você. Grande abraço, Filipão, sempre. Aí, Cleitinho já te respondeu, agora vamos pro próximo. Fábio Rodrigo, tricolor doente, falou que esse ano eles vão papar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Ele não aceita sair sem título esse ano. Manda um abraço pra ele aí, Cleitinho. Fábio, tamo junto. Tá Só aí. que os títulos não sei se vai conseguir, irmão. Agora eu vou mandar um abraço aqui especial pro Márcio flamenguista doente. Márcio tá falando aqui, esse ano a gente só não pegou a tríplice coroa por causa do Felipe Luiz, que ele falou que o Felipe Luiz deu mole na escalação lá. Sim, Poupou, ele falou que senão ia pegar a tríplice coroa. Na minha opinião, talvez vocês não peguem nem nada, mas agora, o que tu acha que ele tinha tríplice coroa? Do quê? Do quê? Não, tríplice coroa não. Não tem como. Agora é só Libertadores e Brasileiro. O que tu acha, Cleitinho? Eu acho que tem total condição de pegar, principalmente porque agora saiu a Copa do Brasil, tem um tempo para respirar. No tempo que tem a rodada da Copa do Brasil, o Flamengo respira, descansa, treina, e aí quando volta pro Brasileiro, volta metendo 8. Continua. Mandar um abraço pra Lohane Kelly, um grande abraço, um grande beijo. Manda um abracinho também. Fala direito. Eu não posso abrir meu coração aqui, né? Pô. Tem que manter a postura. Mandar um abraço também pra Thaís Dias. Thaís Dias que tá aí com a gente aí mandando pergunta. Ela que perguntou a respeito do Gerson. Beijo, Thaís. Grande abraço. Mandar um abraço aí pro Rafael Cardoso. Tava mandando aqui várias mensagens aqui perguntando por que a gente não fez a live. Pode explicar pra ele? Exatamente. Tivemos um problema técnico hoje, né? E não conseguimos fazer a live, né? Que o nosso programa geralmente é ao vivo aqui no YouTube, ao vivo no TikTok, ao vivo no Instagram. A gente liga todas as máquinas aqui possíveis para estar transmitindo aqui as notícias para vocês. Só que hoje realmente tivemos um problema técnico aqui no nosso estúdio e teve que ser gravado. Mas isso aí. Semana que vem estamos juntão ao vivão. Isso aí. É um problema típico aí que aconteceu aí. E tem também uma coisa. A gente não falou hoje de seleção brasileira porque a seleção brasileira chegou agora, né? Então, na semana que vem, a gente vai falar tudo sobre a seleção brasileira, até porque não teremos rodadas pelo mundo. Então, vamos falar bastante de seleção brasileira aqui para vocês, beleza? Não foi porque a gente esqueceu, é porque a gente está juntando os assuntos para bolar aquela resenha maravilhosa que vocês já conhecem. Até porque o pessoal da seleção brasileira também chega tudo tarde, né? O Rafinha chegou hoje lá pra se juntar ao clube. Então, exatamente. A gente vai falar, se a gente for falar, a gente vai falar, pô, Rafinha se atrasou. Isso aí, pô. A novidade é essa. Mas fora isso, um grande abraço a todo mundo. Quero mandar um abraço também pro nosso Rodrigo, do Loucura Vascaína, que tá todo bobo aí, que Vasco tá indo bem, mas ganhou, mas hoje ele não pôde estar aqui, teve uns probleminha dele. Mandar um abraço também pro Dudu, flamenguista, pro Marcinho, nosso amigo de bancada, e pro Pastor, né? Pastor que teve aqui semana passada. É Pastor Samuel. Grande abraço, Samuel. Próximas vezes pode vir. Agora vai resenhar com o Jefinho, que o Jefinho não tava aqui. Exatamente. E eu só tenho a agradecer a vocês, a Deus também, por estar aqui com vocês, meu mano Jefinho, sempre o Guga aqui na nossa direção. Muito obrigado por todos estarem aqui. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.